Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Introdução ao Scrum da plataforma Mais IFMG. Meu nome é Norimar de Melo Verticchio e nessa aula eu vou apresentar para vocês o conceito de Scrum, falar um pouco da história desse framework e apresentar também uma visão geral. Eu espero que ao término dessa aula vocês tenham uma noção clara do que é o Scrum e como ele funciona. Então vamos trabalhar essa definição. Então a primeira coisa aqui é que o Scrum ele é um framework ágil. O que isso significa? Quando a gente fala que ele é um framework, quer dizer que ele é como se fosse um esqueleto. Ele vai nos dar alguns princípios básicos, um modelo básico, mas ele não funciona sozinho. Ele incrementa, ele traz para dentro do framework uma série de outras ferramentas e de melhores práticas. Por que é feito dessa forma? O Scrum ele vai possibilitar que diversas equipes, diversas empresas, grandes, pequenas, elas consigam utilizar o seu framework, incorporando e adaptando para dentro do framework as práticas e melhores práticas que existem no mercado. Então, ele é um framework simples e leve, utilizado para gestão do desenvolvimento de produtos complexos, imersos em ambientes complexos. Então percebam que o framework Scrum ele vai se adaptar muito bem a startups, a desenvolvimento de softwares, onde você tem muita incerteza de mercado. Então, onde você tem a incerteza, esse framework ele é ideal para você desenvolver os seus projetos. Por quê? Ele é baseado em empirismo, ou seja, você desenvolve uma parte, testa, recebe o feedback do cliente, aprimora, melhora o seu projeto, melhora o seu produto, e aí trabalha em ciclos dessa forma de desenvolvimento, feedback, melhoria, desenvolvimento, feedback. Então, ele é muito empírico. Você não tem uma relação causa e efeito muito clara. Então, o empirismo ele é importante por isso. É na base da tentativa e do erro. E nas startups e desenvolvimento de software é importante você errar o mais rápido possível para que você possa melhorar o seu produto ou processo e serviço. Ele usa uma abordagem iterativa. O que isso significa? Que você o tempo todo desenvolve, apresenta, testa e tem feedback do cliente, dos seus stakeholders. Então isso ocorre de forma iterativa e incremental. Ou seja, você não vai desenvolver todo o seu produto na íntegra, demorar 6 meses para apresentar esse produto para o seu cliente. Não. Você vai de forma interativa e incremental. Você desenvolve uma parte do seu produto, apresenta, uma parte não incrementa, uma parte funcional, apresenta, testa, valida. Depois você desenvolve uma outra parte funcional e assim por diante. Dessa forma, trabalhando dessa forma, o Scrum ele vai entregar valor com muita frequência, ou seja, a cada ciclo de desenvolvimento, apresentação e feedback, você está entregando valor para o cliente, e isso você então, desta forma, então você reduz o risco. Então, os riscos do projeto são reduzidos, porque quando você terminar o desenvolvimento, seja em 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, você já teve vários incrementos desenvolvidos e apresentados de forma interativa, de tal maneira que o seu produto ele chega ao mercado, ele chega ao seu cliente já com muito feedback e muito teste. Com isso, o risco ele é diminuído. Então, essa é uma definição do Scrum. É importante que vocês percebam que na própria definição você já tem muito claro assim, como que vai funcionar o framework. Ele trabalha em ambientes complexos, de forma interativa, incremental e com essa entrega de valor prematura, entrega de valor antecipada, reduzindo assim o risco do projeto. Vamos falar um pouco agora sobre a história do Scrum. Perceba então que nós temos 4 datas importantes e eu vou trabalhar aqui primeiro com a data de 1993, onde é formado o primeiro time Scrum. Então, Jeff Stewart ele forma esse primeiro time Scrum para desenvolvimento de software e ele baseado, ele relata isso no livro
A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, ele relata que ele desenvolveu o time Scrum baseado em um artigo que ele leu, um artigo publicado em 1986 por Hirotaka Takeuchi e Yukijiro Nonaka. São dois japoneses que eles desenvolveram uma nova forma de desenvolvimento de produtos. Tá? Então, o nome do artigo em português é um novo jogo no desenvolvimento de novos produtos. E em 1986, eles comparam os times das empresas, as equipes das empresas, como se fossem times de rugby. Então, e dentro do rugby tem um momento onde os times eles trabalham como se fosse uma coisa só. E o nome desse movimento no rugby é Scrum. É daí que vem o nome. Então, baseado nesse artigo e nesses princípios apresentados em 1986, o Jeff Stewart ele cria esse time, ele apresenta para o Ken Schwaber esse time, essa metodologia. Os dois, então, em 95, eles apresentam no Congresso de Orientação a Objetos, essa estrutura do Scrum, esse framework. Em 2001, os dois participam do Manifesto Ágil e o Ken, ele publica esse livro, Agile Software Development with Scrum, e também tem a publicação do guia do Scrum, e a partir daí você tem a utilização que é crescente no mundo inteiro. Então, o Framework Scrum é uma das metodologias ágeis mais utilizadas em todo o mundo. Deixa eu mostrar para vocês agora uma visão geral dessa metodologia. E aí eu vou começar aqui pelo time. Então, o time Scrum ele é formado por 3 papéis principais, que é o Product Owner, Scrum Master e o time de desenvolvimento. O Product Owner ele é muito importante porque ele vai fazer a conexão, ele faz a conexão entre o time Scrum e os stakeholders, os clientes, gestores, fornecedores, né, o próprio mercado. Então, o Product Owner ele vai trabalhar junto, né? Aqui embaixo tem uma figura interessante, ele vai trabalhar com ideias, possíveis resultados, clientes, gestores, mercado, competidores, inovações. Então, ele vai trabalhar com todas essas informações para criar o que a gente chama de Product Backlog, que são uma lista de incrementos, uma lista daquilo que o produto tem que ter. É uma lista incompleta, tá? Vai ter um detalhamento maior nos primeiros itens da lista, porque eles vão ser desenvolvidos inicialmente. Mas lembra que o Scrum ele trabalha de forma iterativa e incremental. Então, a parte mais importante do produto ou do serviço vai ser desenvolvida primeiro. Então, por isso ela é detalhada. Tem a história do usuário, tem todo um desenvolvimento de melhores práticas. Mas o artefato aqui do Scrum é o Product Backlog. E o Product Owner ele é o responsável por essa lista priorizada dos requisitos do produto. Tá? O Scrum Master e o time de desenvolvimento eles podem ser selecionados pelo Product Owner ou, dependendo da empresa, tem uma equipe de RH que faz esse desenvolvimento. E a gente vai estudar esses 3 papéis aqui mais a fundo na terceira semana. Então, com o Product Backlog definido e priorizado, tá? A gente vai entrar na primeira etapa, primeiro processo do Scrum, que é o planejamento da sprint, ou do sprint. Então, a gente vai ter a participação do time Scrum como um todo, que vai definir aqui no planejamento da sprint qual que é o objetivo que essa sprint, o objetivo que nós temos. E a partir desse objetivo, tá, é um acordo, tá, é uma reunião. Normalmente esse planejamento ele dura 8 horas, 4 horas, depende do tamanho da sprint. E aí tem um acordo aqui entre o Product Owner ou dono do produto, com o time de desenvolvimento. E o Scrum Master ele vai fazer essa facilitação dessa reunião.
Então, o time de desenvolvimento apresenta aquilo que ele é capaz de desenvolver e o Product Owner ele apresenta e tira as dúvidas dos tópicos priorizados do Product Backlog. Então, eles chegam a um acordo e aí cria-se o Sprint Backlog, que são os itens do backlog priorizados, e o time de desenvolvimento vão criar as tarefas. Então, a partir dessas tarefas, eu gosto muito dessa figura, ele mostra que o começo do sprint, você tem só os post-its. Você tem aqui aquilo que tem que ser desenvolvido. Enquanto o sprint vai acontecendo, vai ocorrendo o desenvolvimento até que no final você tem um incremento, você tem uma parte potencialmente entregável, uma parte funcional do produto. Durante o sprint, ocorre um outro evento importante que são as reuniões diárias. Então, diante de um quadro, né, de um Scrum Board ou de um Kanban, você pode, então, né, com as tarefas a fazer, fazendo e feito, o time de desenvolvimento se reúne todo dia, preferencialmente no mesmo local, no mesmo horário, para uma reunião de 15 minutos, onde o time de desenvolvimento responde o que foi feito entre a reunião passada até essa, o que será feito dessa reunião para a próxima e quais são os impedimentos, quais são os bloqueios. Normalmente, quem participa é o time de desenvolvimento e o Scrum Master. O Scrum Master vai atuar muito como facilitador e ele tem o papel de blindar o time de desenvolvimento contra intervenções externas. Tá? Então, o Scrum Master ele é um líder servidor. Ele está ali para ajudar, auxiliar o time de desenvolvimento. Ele não é o chefe do time de desenvolvimento. Ele é um líder servidor. Ele vai auxiliar o time a atingir os objetivos, que é entregar o incremento dentro do sprint, atendendo aqui os itens do backlog. Quando terminar o sprint, a gente tem uma etapa de revisão, onde, se o Product Owner assim desejar e entender que aquele incremento ele está pronto, pode ser apresentado aos clientes, aos stakeholders. Então, você apresenta esse incremento e recebe feedback. Isso é muito importante para o Scrum. Porque a partir desse feedback, a partir daquilo que foi desenvolvido e das opiniões dos clientes e dos outros stakeholders, o Scrum Master ele vai vir fazer um refinamento. Então, ele vai vir e vai desenvolver o backlog, o Product Backlog. Então, ele pode adicionar, pode mudar a ordem, pode adicionar outros itens. Então, ele vai refinando o Product Backlog para atender as especificações do cliente. E esse feedback aqui é importante, é a revisão do sprint. Então, aqui a gente está fazendo uma avaliação sobre o produto. E a retrospectiva do sprint, você vai ter uma reunião. Normalmente a revisão dura 4 horas e a retrospectiva também 4 horas, depende do tamanho do sprint. Na retrospectiva, o time de desenvolvimento, junto com o Scrum Master e o Product Owner, avaliam como que o time trabalhou. É uma avaliação do time, do desenvolvimento do trabalho. Como que as coisas ocorreram, o que funcionou, o que não funcionou, o que eles precisam eliminar no fluxo de trabalho, o que eles podem melhorar, aprimorar, né? Questões de comunicação, aqui entra uma série de ações de melhoria que podem ser feitas. E aí você volta para o planejamento da sprint, aonde você trabalha com novos itens do Product Backlog já refinado, Sprint Backlog, e você repete o ciclo. Então esse ciclo ele vai acontecendo, por isso que é de forma incremental, né, e empírica, porque você desenvolve todo o incremento funcional do produto, apresenta o mesmo, recebe feedback, e assim você vai aprimorando o seu produto ou serviço durante o sprint. De tal modo que ao terminar o projeto, você tem um produto que já recebeu, já foi testado, já foi avaliado várias vezes. Ok? Essa é uma visão geral do Scrum. É claro que cada etapa dessa, o planejamento do sprint, o próprio sprint, né, o desenvolvimento, né, do produto, as reuniões, todas essas etapas e todos esses eventos,
eles trabalham com inúmeras outras ferramentas, tá? E essas ferramentas que não fazem parte do Scrum, mas o Scrum aceita, na verdade, que essas ferramentas sejam utilizadas para que o time de desenvolvimento e o time Scrum possa trabalhar com aquilo que ele considera como melhores técnicas, melhores ferramentas, melhores formas de trabalhar. Isso varia de empresa para empresa, de time para time. O que não muda dentro do processo Scrum são os princípios, que é transparência, adaptação e inspeção. E é isso que nós vamos estudar na segunda semana. Nós vamos estudar os princípios que fundamentam esse framework. As ferramentas ou as metodologias utilizadas podem variar, mas os princípios não. Ok? Então, leia o material da apostila, estudem bastante e na semana que vem a gente parte para os princípios do Scrum. Um abraço e até lá!